Pronto, vamos começar o tecido muscular. Percebam que essas partes são muito mais rápidas, por quê? Porque a gente já introduziu boa parte disso no começo da aula, naqueles dois conteúdos. Então, aqueles ali são base para vocês entenderem tudo que vem depois, tá bom? Tecido muscular, bem, vamos ver. Isso aqui é a segunda parte aqui do tecido locomotor, né? Sistema locomotor da gente. A gente vai ter aqui as células alongadas, são uma das características. Células alongadas, rico em proteínas contráteis. Quando a gente está na academia, está malhando, qual é uma das partes mais importantes da refeição da gente? É a carne, por conta de quê? Da proteína. A pessoa fala, come frango. É isso. Por conta das proteínas que tem no músculo do frango, no peito de frango e tal. Tem origem embrionária na mesoderma. E são chamadas, veja bem, a partir de agora a gente não vai mais chamar de célula. São fibras. Esqueça a célula, não tem célula muscular. São fibras ou miócitos. Mas a gente vai chamar de fibras musculares. Sem célula, esqueça a célula. Fibra. Olha aqui as fibras musculares. A gente vai ter aqui as demais características. A membrana plasmática se chama sarcolema. Não é mais uma membrana plasmática qualquer. O nome dela vai ser sarcolema. E a gente vai ter aqui um citoplasma, que se chama sarcoplasma. Então, a gente vai ter aqui o sarcolema, olha aqui a membrana aqui, o sarcolema, e a gente vai ter o sarcoplasma. A gente vai ter o núcleo, mitocôndria, miofibrila, tudo mais. Classificação, a gente vai ter 3 tipos de classificação. A gente vai ter o tecido muscular estriado cardíaco. Por que estriado? Porque ele tem essas estrias, essas listras aqui, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem que tem umas listrinhas. Tecido estriado cardíaco, tecido muscular não estriado ou liso, tecido muscular liso, e o tecido muscular estriado esquelético, que é o muquinho da gente. Pronto, nos meus cambitos mesmo tem um desse aqui bem fininho. Tá entendendo? Então a gente vai ter 3 tipos: muscular estriado cardíaco, muscular liso ou não estriado e muscular estriado esquelético. Tecido muscular estriado esquelético. Ele vai ter, com essas características dele, vejam bem, prestem bem atenção. Contração voluntária. O que quer dizer uma contração voluntária? Quer dizer que eu controlo quando ele vai se mover ou não. Associação ao esqueleto. Ele vai estar ligado ao esqueleto, vai estar ligado a um osso. Permite a movimentação e sustentação do corpo. Ele vai possuir uma contração rápida e fibras multinucleadas. Quer dizer que uma fibra vai ter vários núcleos. Ela pode ter vários núcleos em uma única fibra. Aqui, ó. E ela vai se organizar. A gente vai ver que essas estrias, na verdade, são bandas. A gente vai ter aqui, ó, os miofilamentos e tal. E a gente vai ter aqui essas bandas. A gente vai chamar de banda I e banda A. E a gente vai ter aqui a linha Z. Isso aqui compõe um sarcômero, que é a estrutura que a gente viu antes aqui da fibra muscular. Qual vai ser aqui, ó? Qual vai ser o pulo do gato? A gente vai ter a linha Z. A linha Z, basicamente, é a estria, aquela parte da estria que a gente enxerga no músculo. E a gente vai ter aqui, ó, uma actina, ligada a uma tropomiosina, que vai ser essa parte representada como azul, e no meio, entre elas, vai ter uma miosina. Essa miosina e a tropomiosina, junto com a actina, elas vão deslizar entre si. Quando elas deslizam entre si, a gente vai ter uma contração do músculo. Deixa eu ligar aqui para a minha cara. Elas vão desligar, aqui vamos dizer que está a actina e a tropomiosina. Elas vão deslizar entre si, empurrando e voltando. E é mais ou menos isso, a contração, ela contrai o músculo e relaxa o músculo. Contrai o músculo e relaxa o músculo. Quando você vai para a academia, que faz aquela rosca direta, vai lá, puxa o peso aqui, essas células aqui do seu bíceps, elas estão fazendo isso. Ela contrai, puxou o braço, contraiu, e ela, quando você solta o braço, ela relaxa. Então, é isso que vai dar essas bandas.
Essas bandas, novamente reforçando, a gente vai estar falando das estrias, dessas listas que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? São as bandas. A banda A e a banda I. Ficou confuso essa parte? Deu para entender direitinho? Essa parte das bandas? O senhor poderia repetir, por favor? Sim, tranquilo. Vê só, a gente vai ter aqui, deixa eu pegar aqui o pincel. A gente vai ter aqui, ó, de um lado a actina, que são essas aqui azuis, vai ter aqui a actina, e do outro lado vai ter a actina também, que vai ser a actina ligada à tropomiosina e a troponina. E no meio, essa lista aqui rosa é a miosina. Tá vendo que ela tem aqui um ligante aqui, isso aqui no meio é a miosina. São proteínas formadas muitas vezes, na maioria, se eu não me engano, na miosina, por microtúbulos. Elas vão se deslizar entre si. E quando elas deslizam entre si, elas fornecem um movimento. Deixa eu voltar aqui para minha cara. Elas fornecem um movimento. Elas estão aqui assim, tá vendo? Mais ou menos assim. E a gente vê umas bandas mais escuras. Quais são as bandas mais escuras? Essa parte aqui do meio, ó, que está se tocando. Tá vendo onde os dedos se encontram? Não tem brechas nele, então ela se torna mais escura. É essa parte que a gente vê mais escura. E essa parte aqui, ó, é a parte mais clara. Essa parte aqui é a parte mais clara. Então, quando você contrai, isso aqui é um músculo relaxado. Quando você contrai o músculo, ela vai deslizar entre si e vai fazer isso aqui. Entendeu? Elas vão deslizar entre si e fazer isso aqui. Com isso aqui tem o encurtamento do tecido. Quando tem encurtamento do tecido, é esse movimento aqui que você está fazendo, de puxar. Esse músculo aqui, que era assim, digamos assim, relaxado, ele fez isso. Quando ele fez isso, ele encurtou esse ponto e esse. Ele puxou um ponto para o outro, entendeu? Então, essas células, essas fibras, elas deslizam entre si e causa essa movimentação. Então, elas são compostas por proteínas para poder fazer essa movimentação, como se fossem cordas, cabos. Deu para entender mais ou menos? Agora? Sim, eu entendi. Tipo, eu queria saber, quando... Eu não sei se é correto dizer que cresce, né? Ou, tipo, enquanto faz isso, cria um espaço lá e acumula alguma coisa quando o músculo fica um pouquinho maior, quando a pessoa faz academia? Pronto, quando o muquinho vai começando a crescer, os cambitos vai deixando de ser cambito, né? Que na academia sempre tem aqueles caras, o famoso Hulkito, né? Corpo de Hulk e perna de mosquito. Sempre tem. Eu arretava um que só corre em Itamaracá. Mas por quê? Porque novas fibras dessas vão sendo criadas. Digamos assim, que você tem esse número aqui de fibras para fazer a contração. Aí só que quando você puxa o peso, o seu corpo percebe que essa quantidade de fibra que você tem aqui nesse seu cambito velho não é o suficiente para tracionar aquela quantidade de peso que você vem puxando diariamente. Então, ela cria mais tecidos. O seu corpo vai lá e cria outra camada de tecido por cima. Porque a camada que você tinha foi lesionada, é como se fosse um calo. Ela vai lá e cria outra camada. Aí você vai lá o quê? Não tem o que fazer, faz de novo o exercício e rompe fibras de novo. Aí o seu corpo, porra, fudeu, vou ter que fazer outra camada de fibra. Aí ele vai criando camada de fibra, em cima de camada de fibra, e é isso que a gente chama de hipertrofia, que é esse crescimento do músculo. Que o Hulkito faz só no braço, né? Não faz na perna. Que a mulher ela só enxerga da cintura para cima. Pronto. Aí isso aqui, olha, isso aqui em cima é o músculo relaxado. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui a miosina, o filamento de miosina, e aqui vai estar o filamento de actina, bem distante um do outro. Aí quando contrai, ele fica assim, ó. Tá vendo que ela desliza um sobre o outro. E aí acontece a contração. Você ri dessas palhaçadas. E aí que acontece a contração. E tudo isso aqui, daqui até aqui, a gente vai chamar de sarcômero. Entendeu? No músculo, tudo tem nomes diferentes. E a gente vai ter aqui as camadas. Vejam só que interessante essa imagem. Cada fibra muscular é revestida por uma camada de tecido conjuntivo, chamado de endomísio. É como se fosse uma capinha, um canudinho que reveste. As fibras se organizam de forma paralela e se agrupam em feixes
de fibras musculares, cada feixe vai sendo envolvido por uma camada de tecido conjuntivo chamada perimísio. O músculo todo é formado por vários feixes de fibras musculares e revestido por uma camada de tecido conjuntivo chamada epimísio. Quando a gente compra uma carne e a carne tem tendência a ficar dura, é porque ela tem muito tecido conjuntivo, ela tem muito epimísio, perimísio, entendeu? Então, quanto menos tecido conjuntivo ela tiver, menos dura ela fica quando a gente cozinha. Quando a gente compra aquele filé de primeira, massa, que vai custar uma tira de couro das suas costas, aí ela, essa carne chega a ficar macia, velho, chega gostosa, uma picanha da vida, é porque ela tem pouco tecido conjuntivo. E do que ela tem pouco tecido conjuntivo, quando a gente cozinha e a carne tem tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo contrai e deixa a carne dura. Então, é interessante quando a gente vai comprar uma carne que ela tenha pouco tecido conjuntivo. Aqui, o tecido conjuntivo permite que as fibras musculares fiquem unidas e que sua força seja distribuída para o músculo todo. Como assim? O que é isso? Vamos lá. Vamos imaginar um barbante. Você pega um barbante ou um fio de cabelo e você pega um fio só e você esticar. Ele se parte facilmente, não é? É o caso daqui. Aqui a gente vai ter uma fibra muscular aqui sozinha, alone. Se a gente fosse puxar um peso com essa fibra muscular, ela ia se partir. Então, para poder que isso não ocorra, ela vai criar aqui um feixe. Então, no caso dessa primeira fibra muscular, o revestimento dela, dessa pontinha, dessa bilulinha ali, o revestimento dela vai chamar endomísio. Só que ela vai formar feixes e feixes maiores. Então, esses feixes maiores, eles vão ser chamados de perimísio, porque ele está no meio. Ele não está nem dentro, nem fora, ele está no meio. E, por último, esses recobrimentos finais, aqui, que a gente está vendo aqui, está vendo? No músculo, a gente vai chamar de epimísio. Qual é a diferença? A profundidade que ele se encontra no músculo. E olhem só que interessante aqui, a gente vai ter aqui, ó, vasos. Por quê? Porque esse é um tecido irrigado. Esse é um tecido que recebe irrigação. Então, aqui, o tecido conjuntivo permite que as fibras musculares fiquem unidas e que sua força seja distribuída para o músculo todo. Veja só esse exemplo do fio, como faz sentido. Para você partir um fio de cabelo ou um fio de barbante é muito fácil. Agora, se você pegar um feixe de fios grande e tentar partir, você não vai conseguir com tanta facilidade. Então, é basicamente a mesma coisa de uma corda. Você pega uma corda, são um monte de fios entrelaçados. E é muito difícil você partir uma corda. Você não vai partir uma corda na mão, no ódio. Você não vai conseguir. Agora, se fosse um fiozinho só, você conseguiria. Músculo estriado cardíaco. Vamos lá que está quase acabando. Exclusivo do coração. Como o nome já diz, ele é um músculo estriado cardíaco. Controle involuntário. Você consegue controlar seu coração, seu miserável? Você não consegue. Você vê ali o moreno, vê a morena, você fica logo louco, o coração bate forte. Eu mesmo, quando vejo a morena, fico logo doido, o coração fica atordoado, fica louco, batendo forte. Você não tem controle. Então, controle de movimento é involuntário. Você não consegue fazer assim, vou morrer, e para o coração. Não faz isso. Você não consegue conseguir. Você não consegue conseguir, olha? Você não consegue controlar o seu coração. Ele não para e nem bate a hora que você quer. Ele está parando, batendo lá e acelerando, desacelerando na velocidade que ele bem entende. Você não tem um controle sobre ele. Ele vai ter, sim, as fibras estriadas e ele vai ter contrações rítmicas e vigorosas. Até porque se você não estiver tendo uma contração rítmica e vigorosa, é porque você está morrendo. Ligue para o seu plano de saúde, para a UPA ou morra. Vai ter aqui, ó, fibras mono e binucleadas, ao contrário das musculares, que tinham multinucleadas, quer dizer, tinham 5, 6 núcleos numa única fibra. Essa aqui, a fibra vai possuir 1 ou 2 núcleos, apenas. E ele vai ter aqui a presença de discos intercalares. Esses discos intercalares, ele vai servir para que o coração ele se contraia, se elas se contraem todas de uma vez. Porque se ele estiver contraindo de um lado mais do que do outro, você está tendo uma arritmia cardíaca e muito provavelmente você vai morrer. Não, estou brincando. Você não vai morrer de arritmia cardíaca assim tão fácil, não. Mas isso se chama de arritmia cardíaca. É uma doença, é uma patologia, é um problema. Olha aqui os discos intercalares, tá vendo? São feixes aqui, ó. Olha aqui. São feixes aqui, entre um feixe e outro, tem aqui o disco intercalar. Ele vai ter aqui, ó,
a junção entre as fibras e garante que as fibras se contraiam juntas em sincronia. Se tiver tendo uma falta de sincronia, a gente vai estar tendo uma arritmia cardíaca, é melhor ir procurar um médico para não morrer, né? A não ser que você queira morrer, aí é melhor morrer. Tecido muscular liso. Contração involuntária, não dá para controlar o seu intestino, o seu estômago, não dá para controlar essas paradas. Você só controla o tecido estriado, tecido muscular estriado esquelético. Vai ter que contração involuntária, células mononucleadas, ou seja, cada célula, cada feixe de célula, ele vai ter um único núcleo, cada fibra. Vai estar presente nos órgãos internos, como esôfago, vaso sanguíneo, intestino e etc. Você não tem como fazer assim, eu vou subir a pressão, sobe a pressão, e a pressão sobe. Não tem como fazer isso. Você tem que tomar um sal, e para baixar a pressão tem que tomar um captopril, ou então morrer. Unidas por fibras reticulares, colágeno 3, e ela possui uma contração lenta e não tem estria. O seu intestino ele não se movimenta freneticamente, rapidamente, ele se movimenta devagarzinho, vai lá amassando cocô, tirando água de dentro, amassando cocô, tirando água de dentro. Tudo na lentidão. Por quê? Porque esse tipo de contração gasta pouca energia. A gente não quer estar gastando energia demais para digerir, porque senão não vale a pena comer, né? E acabou. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Que esse é o fim da aula. Vocês já conheceram o Luke? Quero o que mais da vida, né? Dúvidas, pessoal? Nenhuma? A aula com vocês é sempre muito produtiva. Gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, eu vou colocar lá no grupo os dois novos monitores. São muito gente boa, muito inteligentes. Vão estar ajudando lá vocês diretamente, tá bom? Então, boa noite para vocês e até a próxima. Bom?